Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvintes do canal desportivo da Rádio Moçambique, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto praticado por pessoas com deficiência, com histórias de sucesso, notícias e temas ligados à saúde e ao bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia, Nelson Tatanha na apresentação, Abdul Rahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. O Movimento Inclusivo. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Há 130 anos, os caminhos de ferro de Moçambique percorrem os trilhos do progresso, unindo cidades, histórias e sonhos. Neste marco histórico, celebramos com inclusão, porque o progresso só faz sentido quando todos participam da viagem. As pessoas com deficiência estiveram aqui em massa para participar de 130 anos do Caminho de Ferro de Moçambique. Histórias como as de Verônica, Abdul, Massango, Miguel e Sam mostram que quando há oportunidade, todos vencem. Agradeço por estar perante esta prova, não é fácil. E agradecer também a todos que têm me apoiado direto e indiretamente por estar aqui. Agradeço bastante, eu vou continuar a dar o meu máximo. Consegui, de verdade. E desporto é saúde. O CFM é do povo e está presente em todas as regiões, com mais do que transporte, com responsabilidade social, saúde, educação e inclusão. O objetivo do CFE é tornar esta festa dos 130 anos o mais inclusivo possível. E esta é uma das formas de nós termos toda a população a participar, para mostrar que o CFM é realmente uma empresa pública. Empresa pública é empresa do povo e o povo deve tirar benefício dos ganhos do CFM. De Maputo a Nampula, de Chimoio à Beira, seguimos juntos, porque há 130 anos os caminhos de ferro de Moçambique fazem mais do que transportar. Eles conectam vidas. Caminhos de Ferro de Moçambique, 130 anos movimentando pessoas e bens. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias sobre desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por Mães de Inclusão e subscreva o canal. Amigo ouvinte, o decreto número 53/2008, de 30 de dezembro, estabelece que todos os edifícios públicos e recintos desportivos devem garantir acessibilidade para pessoas com deficiência. Entretanto, como este decreto está a ser cumprido nos campos que recebem os Jogos do Moçambola 2025,
Acompanhe a reportagem a seguir. Movimento Inclusivo. O Campeonato Nacional de Futebol, conhecido por Moçambola 2025, patrocinado pela Hidroelétrica de Caurabassa, HCB, conta com a participação de 14 equipas. Na Zona Sul, por exemplo, existem 4 clubes: Costa do Sol, Associação Black Bulls, a ABB, Ferroviário de Maputo e a Associação Desportiva de Vilanculo. No entanto, no processo de licenciamento dos clubes, um dos critérios exigidos é que os campos possuam espaços acessíveis para pessoas com deficiência, em conformidade com o decreto número 53/2008 de 30 de dezembro. Esse diploma exige que os assentos, casas de banho, rampas e estacionamentos sejam acessíveis. Dos campos que acolhem jogos do Moçambola, apenas a arena da Associação Black Bulls, conhecida como Arena Largi, nomeadamente o campo número 1, cumpre integralmente as exigências do decreto. O patrono da Associação Black Bulls, Junei de Largi, fala dos esforços em curso para garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Sou suspeito para falar sobre isso, mas devo dizer que hoje isso já não constitui nada extraordinário. É uma coisa normal que todos, de uns tempos para cá, temos que acautelar. É um fator que as pessoas, se calhar, até por distração, não se preparam para esse efeito. Por isso, que as pessoas olhem mais para esse ponto e estejam os campos condicionados para receber todo tipo de pessoas, digamos assim. O Costa do Sol e o Ferroviário da Beira foram também visitados pela nossa equipa de reportagem para verificar o nível de acessibilidade dos seus recintos aos adeptos com deficiência. Segundo Arthur Faria, diretor desportivo dos Locomotivas do Chiveve, e Jeremias da Costa, vice-presidente do Costa do Sol, ambos os clubes apresentam condições mínimas para atender este grupo-alvo. Temos cadeirantes a assistir aos nossos jogos. Isso já é um sinal. Mas também te digo que, como tem sido muito divulgado, o campo de Ferroviário vai entrar em obras agressivas, onde tem que ter o padrão CAF. E já vai seguir com alguma certeza as regras bem definidas pela CAF, porque é um estádio que vai ter a capacidade para já competições internacionais. É um padrão já desenhado pela CAF, ao qual tu tens que seguir esse padrão, não podes alterar, não podes retirar uma vírgula àquilo que está projetado. Não pago, não é? Nós sabemos que é um número muito limitado, que é bom, é sinal, ainda bem que é. Não é para as pessoas entrarem de borla, mas quanto menos pessoas tivermos com dificuldades, melhor ainda. Não temos muitos, temos uns fiéis adeptos que estão sempre a cada 15 dias no campo, alguns até assistem aos treinos, têm os seus direitos, têm os seus deveres, e perante isso têm acesso ao campo. Nós temos as mínimas condições para os adeptos portadores de deficiência. Por exemplo, para o nosso balneário público, nós temos uma rampa de acesso, facilmente chega-se lá. O nosso campo está num nível mais baixo, que facilmente o adepto chega às bancadas. Percebemos que, se calhar, na bancada sombra haja o banco dos suplentes que possa perturbar a visibilidade do mesmo, mas para as outras áreas é possível o adepto facilmente assistir e acompanhar o jogo. O decreto 53/2008 prevê, no seu anexo técnico, que os parques de estacionamento devem garantir acessibilidade, especificamente quando os parques estão acima ou abaixo do nível da rua, devem dispor de rampas de acesso. Além disso, os lugares de estacionamento destinados a viaturas de pessoas com deficiência devem estar claramente sinalizados com o símbolo internacional de acesso. Contudo, alguns campos que acolhem jogos do Moçambola ainda não cumprem este requisito, como é o caso do campo do Costa do Sol, conforme confirma o seu vice-presidente Jeremias da Costa. Não temos uma indicação clara, mas temos trabalhado com os nossos seguranças para reservar espaços para o efeito. O que nós podemos fazer é mesmo, a partir de já, colocar sinais visíveis para que a pessoa portadora de deficiência possa ter um espaço de deixar a sua viatura e ir ao campo com facilidade. Em Jangamo, província de Inhambane, encontramos João Arrone, adepto do Costa do Sol há mais de 20 anos e com deficiência físico-motora. Ele fala com emoção sobre o seu clube
do coração e partilha sua esperança apesar da eliminação da Taça de Moçambique. Bom, para a minha equipe, é verdade, nunca é demais. Sempre, mesmo que tenha perdido por tantos anos, taças, não sei quantos, mas eu gostaria que este ano, pelo menos, mudasse de ser, então subir mais para lá onde ele sempre, quer dizer, conseguia taças, não sei quantos, por aí tá. Eu gostaria que até este ano Costa do Sol pelo menos volte ao seu lugar. O seu lugar qual é? É de vitórias. Apesar de Silo se onegago a minha equipe, outro tempo podemos dizer nhana tempo nhana pelo menos um ano a comba com o avo de facto desligar va Congoro, mas cuinani nani agitação qualquer na equipe, porque eu sei muito bem que a direção, alguma coisa não está bem na direção, porque quanto a parte da manhã lá coja bom, vão tu massinha o onega, os jogadores do onega tu massinha o sambe, mas pronto. Por último, se você a onega como massinha bana, agora eu não gostaria que essa parte ia continuar e songa. Não, me de banho agora que no Costa do Sol, ana mudar, macarelo, banheiro, yale, nhambana sentido. Vai ir assim o sambe. Me de banho com carato para a direção da equipe. Já Zeferino Dixon, adepto do Ferroviário de Lixinga, destaca o impacto positivo do Moçambola na economia local, referindo-se ao aumento das receitas nas comunidades que acolhem os jogos. Os empreendedores aproximam ali e deixam os seus produtos à venda, então muito bem. E além disso, toda a gente sabe de que na província do Niassa temos a melhor batata, o melhor feijão, entre outros produtos de interesse, né, nacional. Então, eles quando chegam ali, de fato, é um input que faz-se para que as pessoas, ou os empreendedores, os negociantes, sintam-se de que valeu a pena o ferroviário estar na Moçambola. De recordar que o Moçambola 2025 conta com o patrocínio da Hidroelétrica de Caorabassa, HCD. Depois de abordarmos a questão da acessibilidade nos recintos desportivos em Moçambique, vamos agora conhecer a história do desportista e antigo presidente do Clube Ferroviário de Maputo, Osório Lucas. O movimento inclusivo. Osório Lucas cresceu com deficiência físico-motora, ainda assim convive com a condição com maior naturalidade. Adaptou-se desde cedo e afirma que não se imagina diferente. Para ele, a limitação nunca foi um obstáculo para viver plenamente. Acabei crescendo com esta deficiência do lado direito, em todos os membros, no braço e na perna, mas é uma coisa com que vivo bem. Habituei-me e não me consigo imaginar diferente. Osório Lucas não sabe ao certo qual foi a causa da deficiência. Minha mãe acha que foi fruto do pólio, nascença. Os médicos, muito mais tarde, entendem que eu posso ter tido um AVC isquémico. Não está muito claro. A verdade é que eu fui gêmeo por muito pouco tempo. O meu gêmeo faleceu, penso que com menos do que isso. Osório é amante do desporto, mas devido à sua condição física, não pode realizar o sonho de praticar desporto. Assim, alguns momentos menos agradáveis em que queria fazer desporto com os meus amigos e eles entendiam que, dada a minha condição física, era arriscado envolver-me em determinadas práticas. Quis jogar handball, os meus pais entenderam que não era aconselhável por causa da minha condição física, quis jogar basquete ou futebol e olha, acabei ganhando outras valências quando nós jogávamos futebol nas férias, no bairro em que vivia, tinha funções de treinador, eu é que montava as equipas porque não tinha disponibilidade para jogar tanto quanto os meus amigos, mas mesmo assim chegou uma altura em que comecei a jogar e sou um aficionado de desporto.
joguei basquete, futebol, mas nunca federado. Entendem eles que a minha condição física não me permitia. Eu continuo um pouco convencido disso. O excesso de proteção por parte da família pode ter consequência na vida das pessoas com deficiência. Os meus pais, particularmente a minha mãe, teve dificuldades em conviver com isso. Era uma preocupação extraordinária. Há um determinado número de coisas que eu hoje dificilmente faço porque fui educado a não fazer para não correr o risco de partir ou de me aleijar. Havia uma cautela muito elevada relativamente a mim. Eu durante muito tempo não compreendi isso, entendia isso como discriminação. Mas hoje eu sou pai, eu tenho 2 filhos e percebo que a preocupação de um pai ou de uma mãe nunca é de magoar um filho. Às vezes há excessos tendentes a proteger ou que julgam estar a proteger a criança e eu passei por isso. Fui protegido de muita coisa. Mas os pais não poderiam proteger em todos os cantos, tal como é o caso da ida à escola. Osório partilha alguns episódios. Na escola primária levei alguma pancada, porque socialmente as pessoas entendem que usar a mão esquerda é um mau sinal. Eu sou absolutamente canhoto. A minha mão direita é de utilidade muito relativa. Eu levava porrada para aprender a escrever com a mão direita. Mas a deficiência é tão profunda que eu nem sequer uma letra sou capaz de fazer com a mão direita. E os professores entendiam, mas eu não os levo a mal hoje, né? Entendo que isso são limitações sociais que as pessoas trazem de casa e são crenças que se desenvolvem. Não se pode fazer isto com a mão esquerda, não se pode fazer aquilo. Eu ainda noto, às vezes, entrego as coisas a alguém com a mão esquerda e percebo um certo desconforto, mas devo-lhe confessar que eu nem sequer dou explicações. A minha mão esquerda, no meu caso, vale muito mais do que a minha mão direita. E eu cresci a depender da minha mão esquerda, como cresci a depender do meu pé esquerdo. Eu tenho uma mão que tem muito mais força que a mão esquerda e é essa mão que eu vou usar. Quando a pessoa atinge uma determinada projeção profissional ou social, a deficiência torna-se menos acentuada socialmente, percebe? Há coisas que eu posso fazer por causa da relativa exposição pública que tenho, que as pessoas aceitam. Mas que se uma outra pessoa na mesma condição que eu fizer, as pessoas já não aceitam. Então, parece-me que nós, os deficientes, temos um problema. Mas a sociedade também tem as suas deficiências, que é a maneira como lida com a nossa deficiência. E, olha, eu já tive situações engraçadas, adultos já, aqui no Porto mesmo, de entrar para uma reunião e as pessoas perguntarem-me espontaneamente se eu me tinha aleijado, se tinha caído, se me tinha ferido, se tinha tido um acidente naquele instante. E eu dizia às pessoas, e porquê? Estou a ver-lhe andar com deficiência. Eu assim nunca lhe perguntei porque que o seu cabelo é castanho, preto, amarelo. Que tipo de pergunta é essa? Qual é a sua dúvida? Veio aqui para discutir a minha deficiência ou veio aqui tratar um assunto de trabalho? Então sente-se. O Osório Lucas é líder do projeto Porto Mais, implementado por Porto de Maputo, que visa empregar as pessoas com deficiência. Ele conta como tudo aconteceu. Porto tem atingido números relevantes, que seja dos volumes de negócios, receitas, lucros, etc. Mas eu acho que o projeto mais importante, aquele projeto que eu vou levar comigo, foi a coragem de termos feito o projeto Porto Mais, que também foi uma mensagem que eu quis deixar, é que não era justo eu ter uma oportunidade destas, ter-me safo como deficiente. Para o Osório, a sociedade deve parar de limitar a pessoa com deficiência. Segundo ele, este grupo social pode contribuir para o desenvolvimento do país. A sociedade não olha para mim como deficiente. Eu não sou deficiente, sou Osório Lucas. O outro que não é Osório Lucas, não tem o mesmo nível de projeção social, esse já é, mesmo que ande comigo, já é visto como deficiente. Então, muitas vezes a deficiência é um modelo social. Ela existe, ninguém está a dizer que o indivíduo não tem limitações físicas, mas muitas das barreiras são impostas pela sociedade e são-nos impostas a nós. Nós somos forçados a acreditar que nós não podemos. A sociedade acha que eu sou deficiente, não sou eu que me acho deficiente, é a sociedade que... Ou quando a pessoa está numa reunião e as pessoas perguntam, passou-se alguma coisa, mas com um tom de pena, percebe? O Osório Lucas teve uma passagem brilhante pelo Clube Ferroviário de Maputo, onde foi presidente.
Parabéns ao Sr. Osório Lucas pelo trabalho que tem desenvolvido em prol das pessoas com deficiência através do projeto Porto Mais no MPDC. Agora, seguimos para a cidade de Nampula, onde o jornalista Pedro Cusse nos traz uma reflexão sobre o desporto para pessoas com deficiência na chamada capital do Norte. O movimento inclusivo. Em Nampula, falar do desporto é quase sempre pensar no futebol, no atletismo ou no basquetebol praticado por jovens sem nenhuma limitação física. Mas existe uma camada na sociedade e continua praticamente invisível no mundo do desporto: as pessoas com deficiência. Apesar da vontade e do interesse, elas enfrentam barreiras que começam na falta de infraestruturas. Campos desportivos adaptados para diferentes tipologias de deficiência simplesmente não existem. Os materiais de compensação, como cadeiras específicas para o basquetebol adaptado ou equipamentos de apoio para o atletismo, são escassos ou totalmente inexistentes. O professor Paulo Mortal, docente da disciplina do desporto adaptado na Universidade de Rovuma, em Nampula, sublinha que o problema tem raízes estruturais. Para conseguir concretizar os seus planos, porque todas as associações, não só a associação de pessoas deficientes, toda a associação desportiva a nível das províncias tem planos e tudo está traçado, mas lhe falta o fundo para conseguir alavancar e dar o seu máximo para o desporto. E se não há boa vontade de empresários, de pessoas, amigos que amam o desporto, não haverá nada. E não vamos deixar de fora as pessoas com portador de deficiência, não é? É penoso, é muito difícil, porque mesmo para conseguir uma cadeira de roda é muito difícil. Imaginemos para conseguir 5, 10 cadeiras de roda para a prática de futebol, por exemplo, ou prática de vôlei, por exemplo. É difícil. E temos pessoas, quer dizer, a necessidade educativa especial está dividida em áreas, não é? Nós temos pessoas que têm problemas de membro superior, tem pessoas que têm de membro inferior e tem pessoas que podem exatamente fazer o desporto segundo a sua adaptação, porque às vezes nós limitamos a pessoa para realizar, mas nós temos que ter a política de deixar a pessoa realizar até onde ele pode, mas estamos limitados. A ausência destas condições não só impede a prática do desporto, como também limita oportunidades de inclusão social, de autoestima e de reabilitação física. Para muitos jovens com deficiência, participar numa atividade desportiva seria mais do que competir, e sim, seria a chance de mostrar que tem talento e de se sentirem parte da comunidade. Mas em Nampula, a realidade é outra. Projetos de desporto adaptado ainda são raros. Associações enfrentam falta de apoio financeiro e o governo não tem programas claros para manifestar, para massificar esta prática. Especialistas defendem que a criação de campeonatos regionais de desporto adaptado poderia ser um ponto de partida para despertar o interesse e dar visibilidade a atletas que hoje permanecem esquecidos. Para a realidade do nosso continente, em particular nosso país e especificamente a nossa província, a cidade de Nampula, mencionar eu estaria a mentir, porque nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, os países que têm condições, existe a prática de desporto para qualquer tipo de deficiência, menos talvez poderia dizer uma pessoa com perturbação mental, não é? Que é um pouco complicado, mas deficiência física, podemos dizer, não é visual, ou tem problema de membro inferior, superior, não é? Fazer essa atividade num campo, mas acredito que deve haver adaptação do próprio campo primeiro, é a primeira questão. E, por exemplo, as pessoas que têm problema do membro inferior, não é? Perdeu uma perna e temos uma outra perna, mas a pessoa tem as muletas, pode sim muito bem jogar futebol sem nenhum problema, mesmo perdendo os dois membros inferior, enquanto tiver, pode jogar futebol sem problema nenhum, não é? E aqui na carinha de roda também pode jogar o vôlei, pode ter nenhum problema, mas sim, primeiro deve haver as condições do campo, porque é mais trabalhoso você estar num campo de vôlei de pessoas normais, não é? Que pode correr e ir lá para fazer o manchete ou fazer o remate. É diferente de estar na carinha de roda para se deslocar. Precisa um campo mesmo com melhores condições. Então, isso é que nos faz nós
travarmos, porque às vezes ficamos limitados e não temos como fazer, porque não há. E hoje em dia até que é mais trabalhoso numa escola, por exemplo. Nas escolas é um problema muito sério para as pessoas com necessidades educativas especiais. O professor às vezes fica limitado, porque talvez não tem material na escola. E não ter material, ele deve trazer o seu material não convencional que ele fez em casa. Adaptou material para a sua aula. Na mesma turma encontra 2 ou 3 crianças com uma deficiência. Aí o professor deve redobrar seu esforço, porque não pode deixar um aluno fora assistindo a aula enquanto ele tem a vontade de participar. Não tem como. Então, de uma ou de outra maneira, a nossa área é uma área muito, mas muito delicada, é uma área que nós temos que olhar muito, porque também matamos psicologicamente os colegas nossos que têm problema de limitações, quando somente vão assistir e eles querem vontade de participar, querem jogar, não é? Querem fazer alguma coisa, mas às vezes o profissional fica limitado porque não tem recursos de como alavancar aquele tipo de esporte. É um problema muito sério. Enquanto isso, os sonhos destes jovens continuam em pausa. Sonhos de vestir camisola da província, de participar em torneios nacionais ou simplesmente jogar e brincar como qualquer cidadão. Mais do que lazer, o desporto é visto como uma ferramenta de transformação. Mas sem investimento, a exclusão permanece e com ela a certeza de que o desporto em Nampula ainda não é para todos. Bom, a nível da universidade, não só a universidade, temos alguns institutos de formação. Temos a sorte na cidade de Nampula ter o Instituto Médio de Educação e Desporto, IMED. Mesmo no Instituto de Formação, acredito eu que existe cadeira que deve, de caráter obrigatório, o estudante ou o formando conhecer qual é o tratamento que você deve ter depois de graduar, ter diploma, quando ir ao terreno, trabalhar com uma criança que mostra alguma necessidade educativa especiais. Para nós, cá na universidade, na nossa faculdade, nós como professor de educação física, no nosso departamento, também o programa do ensino, nós temos uma cadeira que se chama Introdução ao Desporto Adaptado, e tenho esse privilégio também de partilhar essa cadeira. Eu e o mestre Lúcio de Moraes somos pessoas que estamos em cima dessa cadeira, e nesta cadeira nós ensinamos a metodologia e as ferramentas de como trabalhar com uma criança com problema de deficiência e tipo de deficiência, porque nós podemos identificar numa sala de aula a criança ter problemas mentais, não é? E nós temos a metodologia para trabalhar com crianças que têm problemas mentais e problema de visão, não é? Temos que saber como que nós vamos trabalhar uma pessoa com problema de visão, problema auditivo, também temos que saber, tem problema sensorial, nós temos que entender como que nós podemos trabalhar, membro inferior ou superior. Então, esta cadeira é designada especificamente para munir o conhecimento do nosso estudante quando terminar a faculdade, quando vai ao terreno, saber como eu vou trabalhar com uma criança deficiente e como tratar essa criança, porque muitas das vezes quando as pessoas se deparam com uma criança que tem problema de deficiência qualquer, a primeira coisa é talvez sentir aquela pena que não, como você está nesse estado, então você não pode praticar a educação física. A aula para ele é zero, então deve levar as pastas dos colegas, ele diz, senta aí e tens que assistir, e a criança tem vontade de querer participar da aula, mas por desconhecimento do professor ou sentir talvez aquele receio ou pena, manda o aluno sentar. E isso não é metodológico. Didaticamente é proibido, porque os nossos estudantes, quando saem daqui, exatamente estão munidos com esta cadeira, não só esta cadeira, porque também existe outra cadeira geral, não é, que temos no departamento de psicologia, também partilhamos o conhecimento sobre a necessidade educativa especiais, como trabalhar com as crianças. E não só educação física, mesmo no curso de pedagogia também existe essa ferramenta. Para o programa Desporto Inclusivo do canal desportivo da Rádio Moçambique, Pedro Cussi. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito
muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Há 130 anos, os caminhos de ferro de Moçambique percorrem os trilhos do progresso, unindo cidades, histórias e sonhos. Neste marco histórico, celebramos com inclusão, porque o progresso só faz sentido quando todos participam da viagem. As pessoas com deficiências estiveram aqui em massa para participar. 130 anos de caminho de ferro de Moçambique. Histórias como as de Verônica, Abdul, Massango, Miguel e Sam mostram que quando há oportunidade, todos vencem. Agradeço por estar perante esta prova, não é fácil. E agradecer também a todos que têm me apoiado direto e indiretamente por estar aqui. Agradeço bastante, eu vou continuar a dar o meu máximo. Consegui. E consegui. De verdade. E desporto é saúde. O CFM é do povo e está presente em todas as regiões, com mais do que transporte, com responsabilidade social, saúde, educação e inclusão. Objetivo do CFE é tornar esta festa dos 130 anos o mais inclusivo possível. E esta é uma das formas de nós termos toda a população a participar para mostrar que o CFM é realmente uma empresa pública. Empresa pública é empresa do povo e o povo deve tirar benefício dos ganhos do CFE. De Maputo a Nampula, de Chimoio à Beira, seguimos juntos, porque há 130 anos os caminhos de ferro de Moçambique fazem mais do que transportar. Eles conectam vidas. Caminhos de ferro de Moçambique, 130 anos movimentando pessoas e bens. Nos momentos finais do programa, Nelson Tatanha na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.